Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho pra gente fazer a pintura do nosso mamão. Olha só, começar aí com esse chão e para esse chão eu vou passando o branco. Não quero fazer tipo no chão, quero fazer tipo em cima de uma mesa, de algo assim, de uma toalha de mesa talvez. E para fazer esse vidrinho aí, veja que eu vou ignorar completamente ele. Eu vou fazendo a sombra aí do mamão. A sombra do vidro também, ela é feita, embora eu vá deixar para reforçar a sombra dele depois. Mas, para já, eu vou ignorando esse vidrinho e vou passando o branco em cima dele como se ele não tivesse. Vou passar o cinza como se ele não tivesse aí, enfim. Eu quero fazer tipo uma toalha branca. Para isso, eu vou passando o branco como a minha base, a cor base, para esse chão. E então, eu vou pegar o cinza, esse cinza que eu vou usar é o cinza chumbo, aquele bem mais escuro, para passar aí como sombra. Se você não tiver o cinza chumbo, você pode estar usando o preto. Se você achar que o preto vai manchar um pouco, tiver preocupado em colocar o preto aí, você pode fazer uma misturinha com um pouquinho de branco, deixando um cinza bem escuro e utilizar, tá certo? Eu vou passar o branco lado a lado, eu tô usando uma sacaria, por essa razão eu coloquei umas borrifadinhas de água aí no meu tecido. Se você tem medo de usar água, né, achar que vai molhar muito, que vai borrar, enfim, você pode estar passando incolor como uma base e depois vem com o branco. É importante, no caso assim de uma sacaria e de um esfumaçado de tinta, de algum tecido que você vai pintar, se você vai fazer um esfumaçado, é bom que você tenha alguma coisa que ajude a fazer aquela tinta que vai ficar bem suave no em volta, penetrar no tecido. Porque se você deixar ela simplesmente solta, basicamente que solta em cima do tecido, pode ser que o tecido não absorva e depois lavando ela vá saindo, tá? Vá sumindo. Olha só. Eu respeitei aí o risquinho, né, do meu vasinho, da minha vasilhinha, mas eu vou passar a sombra por cima dele. Eu só marquei um pouco pra gente não perder o risco, viu? Aí embaixo, depois a gente vai reforçar a sombra dele. É um objeto que tá aí e que tem uma sombra assim. Depois a gente puxa essa sombra mais marcada. Pra já eu vou deixar ela assim bem suave. Vou fazer a sombra do mamão, dessa parte aí do mamão. E vou colocando esse cinza mais marcado, em maior quantidade, para a sombra do mamão, no primeiro momento. Vou pintando mesmo, primeiro eu pintei com branco e esfumacei para a parte de fora, não foi? Agora eu venho pintando com o cinza chumbo. Vou puxar também para o lado de fora, sendo que esse cinza chumbo, ele é menor, a colocação dele é menor do que a colocação do branco. O branco, ele vai ficar mais alongado e o cinza chumbo mais centralizado. Mas para a parte de dentro, mais encostando nos elementos que a gente vai pintar depois. Fazer o contorno disso aí tudo direitinho, esfumaçar um pouco nas regiões onde tem essas quininhas, a parte da frente, a parte mais à frente, eu deixo esse esfumaçado mais curtinho. E dessa forma, eu vou fazer esse chão de toda a nossa pinturinha. E eu vou, gente, distribuindo aí esse cinza, nessa parte de baixo. Esse cantinho aí será um pouco de flores de batidinhas, o outro mamão. A gente leva um pouquinho para essa lateral, o cinza chumbo. E, minha gente, quem não tiver, é só misturar um pouco de preto com branco e vai dar também um cinzinha desse para vocês passar na sua pintura. Tá vendo aí, ó? Alguém aqui perto de mim dando dicas. Bom, gente, você vai unindo, se não ficou assim a mistura bem feitinha, você achar que ficou um pouco manchado, você pega um pouquinho mais do branco, vai passando aí nesse encontro do cinza e do branco e vai melhorando essa emenda, tá certo? É, porque também fica bom. Se vocês quiserem dar um ar maior de toalha de mesa, né, para a sua pintura, e você quiser colocar algum detalhezinho nesse pano que estaria aí embaixo desse mamão, dessa vasilhinha,
Aí você pode colocar algum detalhe. Você pode, né, desenhar para essa toalha algumas bolinhas, algumas flores, algum detalhezinho que lembre que isso aí não é um chão, que isso aí é um tecido que tá embaixo. Você pode colocar um tecido com alguma dobradura, alguma dobrinha, algum amassado, alguma coisa assim, entendeu? Para que as pessoas olhem e entendam que isso aí embaixo não é o seu mamão, as flores, essa vasilhinha não tá no chão, mas que está em cima de uma mesa, de uma toalha de mesa, de um tecido, de algo assim. Eu vou colocar um detalhezinho aí só para lembrar, né? Só para deixar a ideia, e se você quiser criar alguma coisa aí para dar mesmo, trazer mesmo a ideia de que é uma toalhinha, você coloca. E também dá um enfeite que tá ficando e também deixa fofinho, e também pode vender essas toalhas. Então ficar com vocês, que vocês precisarem de vez em quando. A criatividade hoje tá grande aqui do meu lado e é de fato essa ideia. Você pode estar enfeitando um pouco isso que você tem aí embaixo, trazendo uma noção de uma toalha, de um tecido aí embaixo, tá bom? Bem fofinho. Eu vou, então, marcar algumas estrelinhas, umas batidinhas, uns detalhezinhos para, esse tecido que tá aí embaixo, só para deixar uma ideia mesmo para vocês. Olha só, aí eu vou fazendo algumas marquinhas. Essa tinta que eu tô usando para fazer esses detalhezinhos para esse tecido aí embaixo, vamos assim dizer, é o Siena Natural, tá certo? Você pode colocar isso aí, ou você pode deixar só o branco e o cinza. Lembrando que depois a gente ainda vai voltar para retocar um pouquinho essa sombra aí embaixo, ela não tá pronta ainda. Bom, gente, como eu disse, detalhes que você queira colocar aí, você coloca como quiser e se quiser, não é? Portanto, isso aí é algo que vai ficar bem a seu critério. Deixar essas manchinhas só para lembrar a ideia que, de repente, você pode estar desenvolvendo aí na sua casa. Agora, vamos para a pintura dessa parte aí atrás, da parte de fundo. Para a parte de fundo, eu vou iniciar colocando o verde oliva e o branco, fazendo umas folhagens, dando a ideia de que tem umas folhinhas, uns galhinhos com folhas aí atrás. Mais apagadinho, esse verde oliva vai ficar bem suave, lembrando até um verde pistache. O verde oliva com o branco, ele lembra um pouco o verde pistache. E eu vou colocando assim, ó, com manchas, para quando a gente olhar, a gente lembrar mesmo folhinhas bem pequenas, tá? Eu vou colocar, além dessas folhinhas, com esse verde oliva, eu vou colocar também esses raminhos, ó, que você pode colocar eles puxando de dentro para fora ou de fora para dentro. Eu vou pegar um pincel menorzinho para eu conseguir fazê-los assim mais fininhos, mais delicados. E vou puxá-los de fora para dentro. Quando a gente puxa de fora para dentro, a gente tem a preocupação de deixar a parte de fora assim bem mais formada, sumindo, apagando ele para a parte de dentro. Quando a gente faz ele de dentro para fora, é o mesmo processo. A parte de dentro fica mais grossinha, mais formada, e a parte de fora vai apagando, acabando a tinta do pincel, ficando mais apagadinho, e a gente vai levantando o pincel para ficar bem fininho esses galhinhos. Com o acabamento aí, eu vou colocar umas luminosidades, ou seja, eu vou colocar um branquinho para essa ideia de folhinhas aí, e eu vou colocar do mesmo jeito que eu fiz os galinhos, só que grosseiros, tá vendo? Eu vou colocando o branco e puxando ele, levantando o meu pincel, trazendo para a parte de dentro, como se fossem umas folhinhas mais compridas. Para essas flores de batidinhas, você usa o tom que você quiser. Eu quero deixar uma ideia de flor mais apagadinha, mais neutra aí atrás. Então, eu vou colocar o berinjela, porque mesmo eu colocando o branco para formar as flores, mas você vai perceber que ela não se sobressai muito. Ela fica um tom assim, mais apagadinho. Eu vou enchendo mesmo, vou pintando mesmo isso aí com o berinjela, ó. Vou pegando o branco já para ir dando uma apagada nesse berinjela, indo para cima desse verde oliva que eu coloquei antes.
Esse verde oliva seria um acabamento de folhas para essas flores que nós vamos colocar agora. Vou manchando com o branco, vou manchando com berinjela, porque aí eu vou tendo como se fosse uma ideia já de pétalazinhas mais clarinhas e mais escurinhas aí por trás. Faço todo esse meu preenchimento e venho, ó, distribuindo agora pétalas. Pétalas que eu vou mesclando tanto no tom escuro com o berinjela, quanto com o tom mais clarinho, o branco. Não é que tem dois tipos de flores, mas é que algumas pétalazinhas não recebeu luminosidade e outras sim, vamos assim pensar. E vou deixar assim, mais que manchadinho do que uma pintura muito formada. De início eu vou colocar aí com o cabinho do pincel, né, umas bolinhas dentro das flores mais formadinhas, como o pistilo. Depois eu coloco um pouquinho do amarelo. Esse espaço da vasilhinha, você vê que eu não pintei ainda, eu deixei de fora. Vou começando agora, mas eu vou começando de uma forma um pouquinho diferente. Vou colocando os mesmos tons, formando as flores, mas observe que eu não vou deixando excesso. Eu vou trazendo a ideia de que ali o cachinho de flor continua. Ele não parou nessa separação entre o espaço onde tem o vidro e o espaço onde não tem. Ele continua. No entanto, como tem esse vidro, ele vai deixar a gente ver, sim, esse arranjinho aí, mas ele não vai deixar ver com tantos detalhes, vamos assim dizer, quanto esse que não tem nada cobrindo ele, né? Então, a gente tira os excessos. A parte que não tem vidro, a gente sai colocando os excessozinhos do branco, por exemplo, tanto para as folhas quanto para as flores, do branco e do berinjela e do verde oliva. E para a parte que tem o vidro, aí a gente deixa as manchinhas, a gente não vai largando aí excessos de tintas, tá vendo? Eu vou colocando pouquinha tinta e deixando mais manchinhas. Olha como fica diferente a pintura de um lado para o outro. Aí eu vou puxar também os galhinhos. A parte de fora, ela é toda bem cheinha, igual a primeira parte que a gente pintou. A parte de dentro só são marquinhas. É uma continuação da nossa pintura, mas uma manchinha, né? Porque as flores e as folhas e os galhinhos muito bem formados. E depois, quando a gente pintar o nosso vidrinho, a gente ainda vai apagar ainda mais um pouquinho isso aí. Mas é uma coisa que a gente vai se preocupar lá pro final, não agora, certo? Vou deixar mais escurinho esse contorno desse mamão, mais manchadinho, porque as flores, elas descem para essa região também. Esse cachinho de flor vem para essa parte também. E vou parando por aí, porque também tem o espaço, preciso deixar o espaço onde a vasilhinha vai se colocar no chão, né? O espaço onde ela está colocada sobre essa toalha de mesa, essa mesa, vamos assim dizer. Puxei uma sombra aí por trás, porque se continua, a transparência vai mostrar alguma coisa aí atrás e será essa sombra, certamente. A sombra desse cachinho de flor. A gente vai deixando esse desenho dessa forma, para essa região dessa vasilhinha. Observa que a gente ainda tem a noção de por onde passam os risquinhos dela, tá vendo? A parte de cima, a parte de baixo. A gente pintou o atrás do vidro, mas a gente ainda consegue encontrar. De certo que a gente olhando, a gente ainda consegue encontrar. Eu tô escurecendo um pouco mais e depois isso ainda vai precisar de mais sombra. Bom, gente, agora vamos para a pintura do mamão. Eu vou pintar primeiro a parte dele menor, essa cortada que tá aí do lado. Depois a gente pinta essa maior. Eu vou começando essa pintura com amarelo ouro. Lembrando, é muito relativo às cores que você vai usar. Depende muito do quanto esteja madurinho, né, a fruta, do quanto você queira mostrar que a fruta está madura. Eu vou deixar esse mamãozinho de hoje com uma polpa bem madura, uma polpa que já tem um tom alaranjado, até com um toquezinho do vermelho que a gente pode usar.
E também depende do tipo de fruta, porque os mamões, eles apresentam tons diferentes para suas polpas, uns mais amarelados e outros mais avermelhados. Eu coloquei primeiro o amarelo ouro, agora eu tô vindo com laranja. Vamos emendar direitinho isso aí, vamos subir esse laranja até chegar nessa parte aí, ó, do desenho da polpa. E vou pintar essa região toda dessa forma. Olha só, vou trazendo o laranja, vou emendando bem esse amarelo. E esse processo eu vou fazendo, olha, até chegar no final dessa parte da polpa da nossa fruta. Olha só, vou distribuindo o laranja, vou usando um pincelzinho número 8, não precisa um pincel muito grande, apesar de que o meu mamãozinho, ele não é assim tão pequeno, né? Dá pra ver que ele é grande. Você pode usar até um pincel 10, 12, 14, enfim. Eu geralmente uso um 14, um 8, um 6 e eu tô usando no momento número 8. Olha só, continuo passando o amarelo ouro, não vou passar o amarelo ouro lado a lado, porque a tinta vai secando e a emenda vai ficando mais difícil, vai ficando mais manchadinha. Quando a gente já vai fazendo tudo assim, pouquinho, aí a gente consegue uma emenda bem melhor feita. Vou subindo, por enquanto, só esses 2 tons, ainda levará mais alguns tons para essa polpa, mas para já a gente vai utilizando só esses 2. Vou pegando um pouquinho mais do amarelo ouro, vou passando para melhorar a emenda. Se ficar um pouquinho de manchinhas, você não se preocupa, porque depois a gente ainda vai manchar um pouquinho isso aí, dando uma luminosidade, umas irregularidades de corte, enfim. A gente pode brincar um pouquinho com o desenho aí dessa polpa, né? E alguns até apresentam algumas fibras mais marcadas que a gente poderia estar colocando. Como o meu tecido ele é muito grosseiro, e a gente acaba perdendo mesmo alguns detalhes, então eu vou poupar mais essa coisa de detalhes minuciosos. É uma sacaria um tanto rala, que acaba a gente tendo uma certa dificuldade em detalhar coisas muito minuciosas. Essa parte aí da polpa eu também vou puxando, e para esse momento eu tô usando só o laranja. Mas a gente ainda vai trabalhar isso, né? Não vai ficar só nesse tom. Olha só, a parte aí de dentro, tô colocando o laranja puro. Pra parte de fora, eu coloquei o amarelo ouro e o laranja. Mas, pra essa região de dentro, eu coloquei só o laranja mesmo. Aquele cantinho ali em cima que eu deixei livre, ele fica com uma luminosidade mais marcadinha. Então, eu vou colocar com o amarelo ouro. Depois a gente vai retocando com melão, enfim, vai ganhando uma luminosidade. Você pode usar o melão, você pode usar, se não tiver na sua casa, amarelo cádmio. Se na falta de todos eles, você pode usar até um pouco de branco para trazer um tom diferenciado por aí por cima, certo? Vou passando aí um pouquinho mais do amarelo ouro pra gente crescer ele um pouquinho mais pra cima e deixei um toque mais manchadinho. Essa cor que eu peguei agora é o vermelho profundo. Aí você diz assim, nossa, mas o vermelho profundo ele é muito escuro. E de fato é. Só que eu estou utilizando esse vermelho profundo tanto para dar um toque vermelho para essa polpa, que eu quero ela bem madura, quanto para dar uma sombra. Então, em vez de eu usar 2 tons, um para deixar um pouquinho mais vermelho, como por exemplo, passar aí um vermelho tomate, e depois vir com um rústico, dando uma sombra, eu já passo direto o vermelho queimado, já consigo, aliás, o vermelho profundo, e já consigo as 2 coisas ao mesmo tempo. Vou passando aí por toda essa região, abaixo, ou do corte, não é? Do corte para baixo, a região de dentro, a polpa que tá mostrando a parte de dentro, onde a gente vai pintar as sementes, eu não vou colocar o vermelho profundo, tá? Observe que eu vou seguindo só esse risquinho de fora. Agora, eu vou pintar as sementes. Para essas sementes, eu vou primeiro fazer uma base com sépia. Semente de mamão é algo muito prático de se pintar. Fiz uma base com sépia, vou pegar um pouco de preto para manchar. Olha só, veja que nem enchi assim tão... Coloquei sépia demais, né? Dá pra ver até um pouco ainda do toque, do tom do tecido aí. Manchei com sépia, venho manchando com o preto.
para a região mais profunda. Vou sempre colocando aí movimentos circulares, principalmente com esse preto. O sépia você pode fazer uma pintura bem livre mesmo, bem lisa até. Agora, com o branco e um pincel pequenininho, um pincel menor, pincel número 2, pincel número 4, no máximo, eu tô usando o número 2, eu vou aí, olha, marcando as sementes. Eu vou colocando luminosidade na parte de onde vem a quantidade maior de luz, que no caso é de cima. Pode ser do lado esquerdo, mas para todo caso, para a região de cima. E como é que eu vou colocando essas luminosidades? Vamos imaginar assim. Aí dentro temos um monte de uvinhas, só que elas são bem pequenininhas e a gente precisa colocar luminosidade na parte de cima delas para separar uma da outra. É mais ou menos a mesma coisa, sabe aquela luminosidade de separação que a gente coloca na uva? É o que a gente vai estar colocando aí. A gente vai fazendo que uma circunferência com esse branco na parte de cima. Não precisa ser branco demais, não é? A gente vai levando pequenas porções para ir ganhando uma luminosidade, uma separação. Depois, se a gente quiser, a gente coloca até uns brilhinhos por aí, viu? Deixa eu aproximar bem para você ver. Olha só, eu vou fazendo umas circunferênciazinhas aí, que vai nos trazendo a ideia de que tem um monte de porçõezinhas, um monte de bolinhas aí dentro, que de fato é assim. E dessa forma, eu vou marcando semente a semente. Eu tô fazendo até um grãozinho, assim, uma semente maior, para que você consiga visualizar melhor. Mas aí na sua casa, você pode colocar elas assim um pouquinho maior, pode colocar até menorzinha, tá? Vai ajudar muito o tamanho do pincel que você está usando. Se você quer fazer menores, pega um pincel chato, número 0, que vai te ajudar mais do que um pincel 2 ou um pincel 4. Olha só, vou formando várias, vai ficando aquele tumultuado de sementinhas, essa é a ideia. Depois, se você quiser colocar luminosidade para algumas, você coloca. Depois, se você quiser colocar umas porçõezinhas, tipo... as sementes, elas são presas por umas porçõezinhas amareladas, com um pouquinho de polpa, quase uns cordõezinhos que vai segurando elas. Você também pode colocar uns excessos aí pelo meio. Eu vou colocar depois para você ver como colocá-las também. Essas daí estão saindo para fora, depois eu vou colocar também o desenho de umas saindo mais soltas para você ver. Eu afastei novamente para que a gente veja o todo, porque a colocação desse branco será todo daquela forma. Tanto para esse pedaço aí de mamão, quanto para o outro. A parte da semente será pintada do mesmo jeito. A gente vai, olha, fazendo as separaçõezinhas delas. Eu tô arrumando aí as que eu já havia separado, aí eu tô separando outras. Aqui fica assim para a parte de fora, a gente deixa as bolinhas mais formadas, né? Uma separação mais marcadinha. E vou terminar, claro, o preenchimento ou a separação dessas sementinhas aí até o final, onde eu enchi com o sépia. Enchi com o sépia e manchei com um pouquinho de preto. A parte central, você pode deixar com menos branco. Alguns cantinhos você deixa menos branco, outros você deixa mais, porque dá a ideia de que tem algumas mais abaixo, tem outras mais acima. Quem fica mais acima, recebe mais luminosidade. Quem tá um pouquinho mais abaixo, recebe menos. Olha só aí como tá. Agora, eu vou detalhar um pouquinho esse em volta, essa polpa, e a gente vai também trazer uns detalhezinhos para cima dessas sementes. Olha só, aí eu vou colocando umas porçõezinhas do amarelo, aliás, do melão, eu tô usando melão agora. Se você não tiver melão, você pode estar usando o amarelo ouro ou o amarelo canário, tá certo? Olha só, vou manchando um pouquinho essa polpa. Não precisa de muitas manchas, essas manchas lembram mais que uma luminosidade, porque é bem úmido, né? Tem muita umidade na polpa do mamão, mais do que detalhes de corte. Até porque a fruta, ela tá assim muito madura.
Quando ela tá muito madura, não aparecem muitos detalhes do corte, as marcas de faca no corte dessa fruta, né? Aí eu vou manchando um pouco. Tudo isso que eu tô passando aí é o melão. Eu vou passar um toquezinho de branco depois também, mas quase nada, tudo bem suave. Essa região de dentro, essa parte que a gente consegue ver a polpa na parte de dentro, ela ficou só com laranja, mais suave mesmo, e assim eu vou deixar. Vou marcar um pouquinho aquela parte ali de fora, vou colocar uns excessozinhos do melão aí em cima. E por cima das sementes também cabe a gente colocar isso, tá? Eu tô trazendo um pouquinho de branco, tá, gente? Eu disse que ia colocar um pouquinho de branco e vou, mas vê como é pouquinho e discreto. Vou passar por aí também, porque realmente tem muita água para essas polpas de fruta. É uma fruta que tem muita água, muito suco, não é? Vou apagar um pouco o branco, que eu quero que fique manchado, mas não que fique realmente um brilho, um excesso por aí, muito marcado, tá certo? Olha, veja que as manchinhas, elas ainda aparecem, mas aparecem de uma forma bem discreta. Vai, claro, de cada parte que você esteja pintando. Se você pegou uma fruta e cortou e tá muito marcado isso aí, então você coloca também. Olha só, aquelas porçõezinhas que falei que ia colocar, eu tô colocando elas com um pouco de laranja e amarelo ouro. Pode ser melão e laranja, viu? Vai ficar entre isso. O melão é até melhor porque ele tem uma quantidade de branco maior em sua composição. O amarelo ouro, ele é mais transparente. E coloca isso aí, sabe? Coloca umas manchinhas por aí entre as sementes, porque faz uma diferença. Aí eu vou colocando um pouquinho do melão, é bom que seja o melão para que apareça. São aquelas porçõezinhas que seguram as sementes que eu tô fazendo aí agora. Aí eu vou colocar também para essa região de dentro, eu coloquei o melão puro e trouxe um pouquinho do laranja, para que fique, para modificar um pouquinho, não ficar tão só o melão aparecendo. Mas você pode deixar mais clarinho mesmo, viu? Eu disse que eu ia colocar também umas sementinhas, né, descendo aí. Esse daí é equivalente a um pincel número 2, redondo. Ele é um número maior, tá? Ele é um número 6. Mas eu cortei, eu tirei os excessos de pelos dele, deixando ele equivalente a um pincel redondo número 2. Olha só, coloquei mais umas porçõezinhas daquela que sustenta as sementes e vou, claro, colocar as sementinhas agora aí embaixo. Mas elas, como estão afastadas, a gente precisa dar uma base de sustentação para elas. Coloquei o melão, coloquei laranja, coloquei até um pouquinho de branco. E agora eu vou colocar o sépia, vou colocar com esse pincelzinho mesmo, colocar aí as bolinhas com o sépia, que são as sementinhas. Vou colocar o sépia e vou trazer também luminosidade para ela, um pouquinho de branco, olha só. Um pouquinho de branco para a parte de cima, onde levou o branco as outras. Ela tá solta, tá aí sozinha. Vou fazer mais duas para esse outro lado. Uma se escondendo atrás da outra. A gente vai usar o branco como luminosidade, fazendo a separação delas. Olha só. E a gente vai, tá vendo? Montando aí duas sementinhas que estão caindo aí para essa lateral. Aí, eu tô colocando um brilhinho para algumas. É opcional, você coloca ou não. Melhorando algumas separações. Os lugares que você quer que fique mais profundo, você não coloca o branco, coloca bem pouquinho. Olha só, uma mãozinha aí aparecendo, trelando um pouquinho aqui perto da mamãe. E olha que eu vou colocando aí umas porçõezinhas de branco. Agora, gente, essa parte aí de sementes tá pronta, mas eu vou passar um pouquinho de verde pistache para essa região onde fica a casca, né? Para essa parte de baixo. Primeiro, eu vou passar um pouquinho de verde pistache, fazendo um contorninho
Contorninho que não sobe muito para essa polpa, se mistura aí, um contorninho até grosseiro, ele se mistura aí, mas ele fica bem discreto, tá? Não é para esse verde aparecer demais, não, porque a nossa fruta, ela tá bem madura. A ideia para essa fruta foi que ela estava bem madura, né? Foi uma colocação, assim, de tons, trazendo a ideia de bem madura. Então, não dá pra gente subir um verde muito aí, não. Tem que ficar mais para essa parte de fora, de casca mesmo. Depois de colocar esse verde pistache, eu vou trazer um pouquinho de verde pinheiro. Eu vou marcar um pouquinho aí em cima também, com o verde pistache, só uma manchinha mesmo para essa região de fora. E vou passar um contorninho mais discreto ainda com o verde pinheiro. Quase nada, tá? Mas vai ficar uma separação melhor feita de parte de base, né, de chão dessa toalha e também dessa separação aí desses elementos aí atrás, as flores. Olha só. Se ficar muito grosseiro, você dá uma apagadinha, viu? Não deixe muito marcado essa parte desse verde pinheiro, não, porque não cabe ter uma casca assim tão grosseira. Bom, a polpa dessa daí será a mesma coisa. Eu vou enchendo a parte de fora com amarelo ouro, eu vou encher a parte de dentro com laranja. Veja que eu já passei lado a lado. Gente, eu passei lado a lado porque tá frio aqui, né? Tá um tanto, tá chovendo, o ar tá mais, tem mais umidade, não tá secando assim tão rápido. Então, dá pra eu fazer, né, essa mistura sem ficar manchado. Mas se aí na sua região tiver quente, você tiver pintando, tiver secando, tiver manchando, aí você vai fazendo como eu fiz no outro, pedacinho a pedacinho, tá certo? Essa parte de dentro eu vou passar o laranja puro, como eu fiz na outra porção do mamão. Vamos misturar bem essas tintas. Você pode pegar um pouco do amarelo ouro, puxar mais ele pra cima se você achar que ficou muito laranja. Estou colocando aí uma porção do vermelho profundo, aquele vermelho bem escuro, né, que a gente tem. Vou passando, puxando ele pra cima da parte do corte, da parte da polpa. A polpa do lado de dentro, ela precisa apenas do laranja. Você pode até passar um pouquinho do vermelho profundo aí, encostando nas sementes, mas é opcional, tá? Você coloca ou não, tanto faz. Eu já tô deixando pronta essa região aí de fora, tô colocando verde pistache. Olha, faz uma diferença, né? Vou colocar um toquezinho do verde pinheiro, veja que é bem discreto, bem pouquinho. E vamos pintar, então, vou manchar um pouquinho essa parte aí, ó. Ela tem umas fibras bem fortes, bem marcadas, o mamão tem, não é? Nessa parte aí. Vou colocar um pouco do melão, do mesmo jeito que eu coloquei no outro, eu vou colocar por aí, manchando um pouco essa parte da polpa do lado de dentro. Enchi tudo isso com sépia para as nossas sementes, a base das nossas sementes. Tô manchando com o preto. Pode, nessa hora de você manchar com o preto, você pode ir até fazendo, usando o pincel para fazer tipo umas bolinhas já aí em cima com o preto mesmo. Você não vai enchendo, você vai deixando manchas que lembrem já bolinhas aí em cima, tá certo? E o branco, a gente sai colocando do mesmo jeito que a gente fez na parte de cima. Vai formando, né, um monte de bolinhas aí em cima, deixando uma luminosidade mais para a parte afora, para a parte de onde vem a nossa luz. Olha só, vou enchendo de ideias, de bolinhas aí em cima. Olha quantas. Se você quiser, não é, fazer menores, você pega um pincel ainda menor. No caso, eu tô usando o número 2. Não é que eu não consiga fazer menor com ele, mas fica mais trabalhoso. Você pode estar pegando aí um pincel número 0, chato, que vai ajudar a conseguir fazer essas bolinhas ainda menores. E outra coisa, você não precisa fazer tantas, você pode fazer bem menos. Tipo aquele mamão que tem poucas sementes. Tem uns que tem muita, extremamente muita, né? E outros que tem bem pouquinha. Aí você sai optando se você quer fazer muitas ou poucas sementes, tá certo? Você só vai crescer mais o espaço do sépia ou diminuir
o espaço correspondente que eu fiz aí com sépia, você coloca menos. Eu coloquei uma mão que nem tem de mais, nem tem de menos. Tem uma boa porção até de sementes, mas não de mais e não de menos. E as marquinhas, a gente pode ir deixando umas mais fortes, como fizemos no outro, outras mais fraquinhas. As mais escurinhas são as que estão por baixo, as mais clarinhas estão por cima. A gente pode sair colocando também essas porçõezinhas aí com o melão e com o laranja. Aí pelo meio, que são aquelas coisinhas que sustentam, né, as sementes. A gente pode colocar por essa parte de dentro, pode colocar também afora, olha, assim a gente pode colocar também. Dessa vez eu não vou fazer sementinhas caindo, tá? Para o lado de fora. O nosso mamão, ele tá muito voltado para cima, tá tipo um pratinho, onde caberia as sementes estar mais para dentro do que saindo assim para fora, como foi o caso do pedaço cortado aí do lado. A pintura dessa polpa é a mesma coisa, só que eu vou deixar ela com a quantidade menor de laranja. Eu vou acrescentar mais amarelo ouro e menos laranja. Vou deixar ela com mais luminosidade, mais clarinha mesmo, tá? Aí, ó, vou manchando com melão. Essas manchinhas eu vou colocando elas com melão. O melão, ele lembra muito o amarelo ouro, mas ele tem um toquezinho de branco a mais, né? Aí foi um pouquinho de sépia que eu coloquei para essa região desse corte, um pouquinho de verde pistache. Eu tô deixando essa região onde segura, né, onde pega o mamão é preso à árvore, mais escurinho, um pouquinho de sépia, um pouquinho de verde, pouquinho de melão, pode colocar também uns toquezinhos de branco. São umas manchinhas que vai variar muito de fruta para fruta. Agora, gente, para essa casca, eu enchi ela toda com amarelo limão. Eu vou colocar uma boa porção de sépia aí embaixo como uma sombra. Vamos passando esse sépia aí, puxando ele bem, como sombra. Olha só, vou espalhando. Vamos passar até, não vou chegar até em cima não, tá? Mas eu vou colocar uma boa porção de sépia, principalmente para essa parte aí de baixo. A parte de cima, você vai deixando esse amarelo aparecer bem, a gente não pode sumir com ele não. Olha só o quanto eu coloquei, agora eu tô espalhando um toquezinho de verde pistache para cima dessa casca, trazer um toquezinho de verde, até porque no corte da parte de cima, esses contornos que a gente fez, a gente trouxe uma boa porção de verde. Então, a gente também vai colocar para a casca em si uma boa porção de verde. A casca do mamão, ela é uma casca mais lisa. Eu vou distribuir por aí uma porção de verde pinheiro também. As cores que eu coloquei para a região de corte, os tons verdes, será o tom que eu vou usar para essa casca, para a parte de fora dela. Vou manchando. Alguns apresentam um único tom na sua casca, outros apresentam umas manchas que vai de um verde mais claro, um amarelo, um verde mais escuro. E no caso, eu vou manchar um pouquinho isso aí, trazendo tons de verde mais claro, mais escuro e o amarelo ainda. O sépia, ele foi colocado aí mais como uma sombra mesmo para essa região de baixo, porque tá voltado para o chão, não tem luminosidade, cabe mesmo ter uma sombra assim mais marcada. Essa quantidade de tinta que você vai espalhando aí, você vai olhando, você vai espalhando, você vê se você quer ele verde mais escuro, mais amarelo, você vai colocando até você gostar. Se ao acaso você colocou muito verde e não gostou, leva um pouco mais de amarelo para suavizar. Se você colocou muito amarelo, acha que ficaria melhor um pouco um verde mais escuro, leva um pouco mais de verde. E você vai aí colocando a quantidade de cor que você gostar, tá certo? Não vou colocar branco, não vou colocar luminosidade, porque tá voltado para o chão. Essa parte aí tá voltada para o chão, né? Então, não cabe muito uma luminosidade aí. Vou distribuindo agora umas manchinhas, olha, com verde pinheiro, com o amarelo limão. Vou deixar mais manchadinho mesmo a casca do meu
mamão. Vou pegar um pouquinho de verde pântano para destacar algumas sombras, principalmente para essa região onde tem esse cabo, onde ele se prende a essa parte que ele vivia preso, né? A árvore, vamos assim dizer. Aí eu vou colocar um pouco de branco, manchando, são manchinhas bem aleatórias. Olha só como eu vou distribuindo isso aí, branco bem pouquinho na quina do pincel e vou trazendo aí pra cima. Essa região aí da polpa, eu vou passar um toquezinho de branco bem suave. Olha só como eu vou passando isso aí, bem pouquinho, tá? Não modifique demais o amarelo ouro que a gente colocou aí. A ideia é deixar um pouquinho mais clarinho, porque tá muito voltado pra cima, pra luz. Então, eu vou deixar ela assim, um pouquinho mais esbranquiçada, mas pouca coisa, tá certo? Eu vou fazer umas manchinhas também com o sépia, sabe? Onde que dá a ideia, que nos traz a ideia de que essa fruta bateu em algum lugar e teve arranhou um pouco, né? Danificou um pouco a casca da fruta. Geralmente, elas apresentam muito esses toquezinhos, assim. Eu vou colocar um pouquinho e vamos parando por aí. Se a gente for colocar detalhe, a gente passa o dia colocando. Se bem, quanto mais detalhe a gente coloca, mais bonito fica a nossa pintura. Eu vou terminar com esse acabamento, essa parte aí, ó, de dentro. Eu vou sair colocando novamente o berinjela, vou encher, fazer uma base com berinjela, pra gente fazer de novo aquelas flores, aquelas folhinhas. E dessa vez, né, a outra parte de cima, eu comecei com o verde oliva. Essa aí embaixo eu vou começar com o berinjela, colocando berinjela e depois eu coloco um pouquinho de verde. Vou enchendo isso com berinjela, vou pegar o branco para fazer o acabamento no em volta. Já dando uma ideia, né, de pétalas aí, passando para fora, caindo sobre essa porção de mamão. E o trabalho, gente, será do mesmo jeito, olha só. Vou colocando branquinho, eu vou formar umas flores aí em cima. Não tem nada de novo, não é? Se você viu a primeira parte, a parte de cima, já sabe como será feita essa região aí embaixo. Olha só, colocando já umas batidinhas com o berinjela puro, né? Para dar uma ideia, tem umas folhas que levou menos luminosidade. Vou formar umas flores mais marcadas aí com branco para essa região de dentro. E é aquele mesmo processo que a gente faz de acabamento para os nossos arranjinhos de frutas, de flores, enfim. Tô melhorando aí porque tá seco, esse mamão aí tá seco, a pintura, e o branco fica sem querer segurar direitinho aí em cima, mas tudo bem. Pronto, meu cachinho de flor tá pronto, só vou colocar, olha, um pouquinho de verde aí. Eu tô pegando verde pistache mesmo, mas eu vou pegar um pouco de verde oliva também para ajudar, tá? Vou espalhar por aí um pouquinho de verde pistache, um pouquinho de branco, para nos trazer a ideia de folhinhas. Vou marcar o espaço que eu quero as minhas folhinhas e daí eu pego um pouco do verde oliva para dar um pouco de sombra. Observou que essa região aí ficou sem sombra na parte de baixo? Você pode estar colocando uma sombra ou pode deixar assim mesmo, como se estivesse sumindo o seu desenho para cima do branco do tecido, tá certo? Isso aí é o verde oliva que eu peguei, só para colocar deixar um pouquinho mais escurecido esse verde pistache, mas vou deixar ele bem suave. Aí eu tô colocando os cabinhos, vou puxar também um cabinho para cima da polpa da fruta. Vou colocar o centro das minhas flores, um pouquinho de branco e um pouco de amarelo limão, colocar o amarelo limão também nas outras, né, aí de trás. E então, vai faltar para a gente fazer apenas o nosso vidrinho. Nós vamos começar a trabalhar com o nosso vidrinho. Vamos logo para as sombras, ou seja, eu vou pegar aí um pouco de cinza, o cinza chumbo de novo, e vou começar a puxar uma sombra mais marcada, já tá seco, bem seco. Essa parte aí que eu pintei a minha primeira sombra,
Agora eu vou puxando novamente o cinza chumbo e ele vai ficando mais escuro, né? Vou formar aí a sombra dessa vasilhinha. Na parte de dentro, a gente vai trazendo também umas sombras bem marcadas. Olha só. Vou trazendo aí, fazendo já um contorninho, deixando uma parte de luminosidade para fora. A parte de dentro eu vou marcar bem. Eu vou precisar de um pouco de preto para aprofundar tanto a sombra de fora quanto essa sombra aí de dentro da minha vasilhinha. Mas eu não tô preocupada com isso ainda não, né? Vamos começar a detalhar, a fazer aparecer o espaço correspondente à nossa vasilhinha. Para já, eu vou puxando aí, vou trabalhando com esse cinza, principalmente para essa região de chão. Olha, gente, essa parte de cima, a borda do meu vidrinho, eu vou usar também cinza. Mas o cinza que eu estou usando é o cinza ônix. Embaixo, eu usei o cinza chumbo. Em cima, eu tô usando o cinza ônix. Eu vou fazer o contorno da borda. Esse cinza, ele tem um toque mais esverdeado, mais azulado, enfim. Eu vou usar ele. Vou marcar toda a borda, vou pintar mais forte, vou passando aí o pincel até que ele vá aparecendo mais forte. Uma observação. Você pode, né, nesse momento, passar uma camada de incolor em cima de toda a região que corresponde ao seu vidrinho, para você estar fazendo essa pintura. Eu vou fazer sem borrifar água, eu vou fazer sem incolor, eu vou fazer sem diluente nenhum, eu vou fazer só pincel e tinta mesmo, porque pode ser o caso de muita gente aí em casa. Se a gente coloca uma base como um incolor mesmo, fica mais fácil para a gente fazer esses detalhes, a gente puxar essa tinta em cima de tudo isso aí que tá seco. Se a gente vai pintar sem colocar nenhuma base, fica um pouquinho mais difícil, a tinta não se mistura, a gente puxa muitas vezes o pincel para conseguir um resultado, que às vezes nem muito bom é, mas eu vou fazer só com a tinta, sem usar nada. Porque a dificuldade que eu tiver aqui pode ser a dificuldade que você vai ter aí na sua casa. Olha só, para eu conseguir um preenchimento melhor dessa base aí de cima, eu tive que passar o pincel várias vezes. Não leve muita tinta por vez, para você não acabar ganhando o resultado que você não queria e depois não tem como tirar. Vá colocando de porção em porção, vamos trabalhando com paciência, de pouquinho em pouquinho. Eu apaguei um pouco a porçãozinha, o excessinho que tinha de amarelo limão aí dentro, tá? É ruim trabalhar com excesso de tinta para fazer o vidrinho. Tô passando sépia, você viu? Passei sépia na parte de baixo, na base do vidrinho, e tô passando um pouco de sépia aí em cima, com a região de sombra mais marcada. Vou esfumaçando ele para cima, para dentro do meu vidrinho. Vou descer um pouco esse sépia aí embaixo também. Olha só. Eu vou colocar um pouquinho dele também para o contorno aí em cima. E puxar um pouquinho para baixo. A borda em cima eu vou deixar para depois colocar um pouco mais ainda do cinza ônix. Vem os brancos, enfim. Olha o quanto eu vou esfumaçando aí, meu vidrinho. E pouco a pouco ele vai surgindo, né? Vou fazer o contorninho mais marcado aí em cima, mas para esfumaçar, eu vou esfumaçar só para esse lado. Colocar um toquezinho desse sépia aí também. Veja que são sujeirinhas de pincel, que a gente vai passando e passando para que apareça. Essa região aí eu só tô contornando melhor e eu tô levando um pouquinho de preto, tá? Para aprofundar mais. Eu vou trazer um pouco de preto aí também para essa parte de dentro. Deixar uma sombra mais profunda, mais marcada mesmo. O lado que encosta no mamãozinho fica o preto bem mais marcado. Esse lado que vai para fora ele fica mais suave.
Aí em cima eu vou colocar um toquezinho de preto também. Vou colocar aí embaixo também um pouquinho. Esse daí a gente pode esfumaçar ele e descer ele um pouquinho, tá bom? O nosso vidrinho, ele já tem suas proporções aparecendo. Eu vou passar um pouco do cinza ônix aí, ó. Pra essa região, ele vai apagar um pouquinho o que tá lá atrás, mas é assim mesmo. Deixa eu puxar, não é pra levar muita tinta. Eu vou levando um pouquinho de tinta e vou puxando bem aí em cima, viu? Veja que ele ganhou uma tonalidade mais dessa borda, mas que essa tonalidade vai se perdendo conforme vem para o centro do vidrinho. É mais para essa região que ele arredonda aí. Agora, a gente vai começar a usar o branco. O branco que vai fazer, né, ele aparecer melhor. Eu vou delimitando o espaço, eu vou puxando luminosidades. A gente vai trabalhar agora bastante com esse branco. Essa parte aí, eu sei que ele tá atrás de muita coisa, mas eu vou colocar um branquinho aí. Ele vai ficar bem marcado para essa porção aí do chão. Na parte de dentro, ele também vai aparecer, arredondando essa porção aí, ó. Depois a gente arruma um pouquinho mais isso. Esse lado terá uma luminosidade que vai passar aí por cima, vai esconder um pouco esses detalhes. Mas eu vou colocá-los, né, e depois eu puxo a luminosidade aí em cima, não tem problema. Essa região aí atrás ganhará também uma boa porção de luz. Eu vou colocando, vou puxando, depois eu trago uns excessos aí pra cima. Não se preocupe se parecer que a sua vasilhinha vai se perder, vai sumir aí em cima do branco do tecido. Não se preocupe com isso. Depois, olhando o todo, você vai encontrar ela direitinho. O branco apagou um pouquinho, eu vou reforçando, arredondando melhor aí a parte de baixo. A gente vai aproveitando para melhorar os contornos da nossa vasilhinha. Ainda vem uma sombra com o preto nessa região de baixo, fora da vasilhinha. Olha só, esse branco aí eu vou marcar ele bem. Veja o quanto eu tô colocando de branco aí. Não precisa colocar demais, mas coloque uma boa porção. Alguns lugares depois eu vou vir colocando uns excessozinhos. Agora eu vou colocar uma porção aí puxando para baixo. Observe que a gente ainda não trabalhou essas bordas, por enquanto a gente tá trabalhando só a região mesmo, pelo menos com branco, a região do vidro em si, as porções do vidro em si. As bordas, corte da borda, a gente não trabalhou. Vou colocando o branquinho para essa região. Essa região, ela tá voltada para o lado esquerdo, a região que teve mais luminosidade. Então, a gente pode caprichar um pouquinho nesse branco, deixando assim mais marcado. E depois eu ainda vou colocar uns excessozinhos. Olha só, aí eu tô distribuindo os excessos. Aí também tô colocando os excessozinhos. Uma colega nossa, ela pediu para eu pintar uma vasilhinha de vidro bem transparente, né? E realmente ela é um vidro bem, assim, que será bem transparente mesmo, que mostrará a porção aí de trás, que não terá muitos tons que influenciem, né? Porque às vezes eu coloco um cinza mais marcado, um preto mais marcado, que dá a ideia de que o vidro ele tem uma coloração. E no caso desse vidrinho, ele não terá coloração, ele será aquele vidro mais transparente mesmo. Ele tem os tons daquilo que a gente pintou lá atrás, e então vai ganhando aí esse toque de cinza ônix que terá para o corte de cima do vidro, mas que é um tom que vai mais voltado para as cores dos vidros transparentes. Totalmente transparentes, e não que tenha um toque mais azulado, mais preto, mais, enfim, né? Porque tem vidro que ele tem uma coloração. Aí eu vou começar já a trabalhar um pouco essa borda, esse corte de cima do nosso vidrinho. Tô colocando uns excessos de tinta, uns excessos do branco,
mas nós vamos trabalhar bem essa borda. A gente vai trazer um branco mais marcado, uma luminosidade bem mais marcada para essa região aí, ó. Essa região de cima, onde a gente olha e vê o corte do vidro. Nessa parte, depois, se a gente precisar, a gente reforça um pouco os tons de contorno. Se sumir demais, o branco sumir demais aí em cima, aí eu vou marcando, a gente vai puxando o branco, vou puxando também, eu puxei um pouquinho do cinza ônix, no caso, tá? Olha só. Esse cantinho também eu reforcei um pouquinho ele, mas a gente ainda vai trabalhar bastante o branco, certo? Vou descer ele um pouquinho para essa lateral, fechando mais esse contorno, né? Essa tonalidade vai fechar mais esse contorno. Embora a parte de cima não vá ficar assim, ela vai, ó, levando bastante branco. Eu vou marcando aí, colocando excessos mesmo, contornos, excessos. Essa parte aí de dentro eu vou puxar um pouquinho do cinza ônix pra cima, mas eu ainda vou reforçar um pouco esse branco. Você deve observar que eu vou sempre marcando um cantinho, o outro, eu tô sempre indo, voltando, porque a gente vai observando e vai vendo as necessidades, o que aquela pintura tá nos pedindo. Eu não faço ela inteira de uma vez, eu vou pintando, eu vou observando e vou colocando os tons. Quando eu tô copiando, por exemplo, peguei uma foto e vou tentar copiar ela inteira, aí é outra coisa, né? Aí a gente já tem uma noção de onde leva tal cor e quanto leva. Mas quando a gente vai assim montando, que essa vasilhinha, eu fiz uma montagem dela aí ao lado desses mamõezinhos, desse mamão, aliás, e desse castinho de flor, então a gente vai ter que ir pintando aos poucos, pintando, observando e levando sempre um pouquinho mais disso ou daquilo conforme a gente vai vendo necessidade. Aí em cima eu quero mais luminosidade. Olha só, passando o meu branco aí. O pincel, gente, que eu tô usando é um pincelzinho número 4. Tinta só de um lado para fazer esse trabalho aí em cima. É um cantinho bem estreitinho, a gente precisa ter um cuidado. Mas se der uma borradinha, não se preocupe. Pega um pouquinho dos outros tons que foram usados e faz uma correção. Vou colocar bastante branco ainda aí. Deixar bem marcadinho de luminosidade. A visão que a gente tá tendo dessa pintura é mais de cima, então a gente vai ter um espaço mais enlarguecido, olhando a parte de cima da vasilha, assim como a gente teve do mamão, aliás, que é um mamão partido, não são dois, embora tenha 2 porções. E olha só que eu vou aí só agora distribuindo umas porçõezinhas de branco, aqui e ali. A nossa vasilhinha, ela já está aparecendo bem. Agora fica para uma questão de excessos de branco, pra gente ter um brilho mais marcadinho. E aí, olha, eu vou colocar o preto. Eu vou fazer uma sombra mais marcada para eu encontrar essa vasilhinha, e esse pedaço de mamão com esse chão. E para isso, eu vou acrescentando um pouco de preto. Eu tô passando um pouquinho de preto embaixo do mamão também, para não ficar só o preto grudado à vasilhinha. Mas eu vou trazer, ó, esse contorno de preto para essa vasilhinha. Vou esfumaçar ele um pouco. Olha o quanto eu vou esfumaçar ele. Pra gente deixar uma sombra mais profunda. Aí também eu vou contornar um pouquinho essa parte aí do mamão que encosta na vasilhinha. Isso é o preto que eu tô colocando. Esse é um pincel número 2, redondo. E olha o resultado aí. Ele todo prontinho, não é agora? Veja que o castinho de flor ele se perdeu um pouco no tecido, o restante ficou a sombra mais marcada, mas é essa mesma ideia. Bom, gente, para hoje é isso, espero que tenha sido útil. Beijos e até um próximo. Tchau!